com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo por uma live no YouTube, no canal no YouTube da Rádio Mais FM 90.9. Você pode acompanhar ao vivo ou também depois você pode assistir essa série, compartilhar ela com seus amigos, com seus irmãos em Cristo Jesus. Bom, nós estamos aí na série, começamos ontem a série Evangelhos, estamos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos para a parte 2. Antes de lermos aqui o texto bíblico, para falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor e aprendermos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, na visão do apóstolo Mateus, na narrativa do apóstolo Mateus, eu quero trazer para você aqui algumas curiosidades sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. É interessante você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Hoje, esses capítulos e versículos que nós temos tão bem divididinhos, há muito tempo atrás não era assim. A Bíblia, ela não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos, ela foi realizada apenas no ano de 1227 pelo professor da Universidade de Paris, Stephen Longton. Ele dividiu a Bíblia em 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. É interessante você saber disso, porque eu lembro que quando eu estudava a Bíblia, eu não imaginava, eu achava que lá no início de tudo, a Bíblia veio toda prontinha, e é bom nós sabermos a história das Escrituras, como Deus fez com que tudo isso chegasse nas nossas mãos do jeito que é hoje. Hoje não temos só a Bíblia impressa, de cores diferentes, tamanhos diferentes, com flor, sem flor, branco, preta, rosa, em várias linguagens e traduções. Não é só impressa que nós temos as Escrituras Sagradas, mas nós temos ela também no telefone, temos aplicativos. Eu mesmo gosto muito de usar o aplicativo da Bíblia que chama King James. Ele me dá várias traduções e eu sempre comparo as traduções. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estudava a Palavra de Deus, eu tinha eu tinha 2 ou 3 Bíblias de traduções diferentes para mim poder comparar os textos bíblicos, porque eu queria entender. Para mim, o mais importante das Escrituras é você estudar ela e entender o que você está lendo. Tem muita gente que desiste de ler a Bíblia porque fala, eu não entendo o que tá escrito na Palavra de Deus. E hoje nós temos uma facilidade tão grande, temos a internet, temos o senhor Google, temos Wikipédia, nós temos biblioteca, nós temos vários estudos, igrejas, ministérios que têm blogs, que têm sites, que transmitem o conhecimento da palavra do Senhor de maneira acessível. Antigamente, alguns anos atrás, o conhecimento da palavra de Deus era apenas nos seminários, nos cursos de teologia, mas hoje não. Hoje nós temos o conhecimento, a informação da palavra de Deus, dos fatos históricos, tudo nas nossas mãos. Basta a gente usar, basta a gente saber usar. Então, gente, é interessante você saber essa curiosidade, que esses capítulos que hoje nós temos, igual a Bíblia toda é dividida em 1189 capítulos. Isso aconteceu no ano de 1227. Os versículos vieram logo mais na frente, vieram logo depois, no ano de 1551, por um homem também de Paris, um parisiense, professor, ele era um impressor, Robert Steny, conhecido como Stephanos, nem sei se eu estou falando o nome dele certo, esses nomes aqui estrangeiros é meio complicado. E a Bíblia foi dividida em versículos desde então, facilitando para a gente achar os escritos bíblicos. Ele dividiu a Bíblia em 31.102 versículos, e essa divisão de capítulos e versículos dura até hoje. A divisão de capítulos e versículos foi criada para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Pensa se hoje a Bíblia não tivesse essa divisão de capítulos e versículos. Como que seria complicado nós compartilharmos, citarmos as Escrituras Sagradas. Então, graças a Deus, Deus usou homens, Deus usou os escritores das Escrituras, Deus usou tradutores como o João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Deus usou não só ele, mas tantos outros que pegaram a Bíblia lá do latim, lá do hebraico, lá do grego e
traduziram para a nossa linguagem. Deus usou Martinho Lutero para poder trazer a reforma protestante, assim fazendo uma tradução da Bíblia em alemão. Depois o evangelho foi se espalhando. Deus usou pessoas ao longo da história para poder fazer com que o evangelho chegasse até nós. E hoje, isso para? Não, minha gente, isso não pode parar. O evangelho não pode parar. A pregação, o ensino genuíno, verdadeiro das escrituras sagradas não pode parar. Hoje, infelizmente, tem muitos pregadores, muitos pastores, muitas igrejas, muitos lugares, muitas pessoas que se dizem, não vou falar igreja não, porque a igreja é santa, a igreja somos nós temos um compromisso com o nosso noivo, nós temos um compromisso real com o nosso Cristo. Mas existem pessoas que dizem ser de Jesus, que dizem ser igreja do Senhor, mas têm feito um monte de historinhas em cima da pregação do evangelho. Tem feito um monte de coisinhas em cima da pregação do evangelho. Não tem ensinado o evangelho de verdade para as pessoas. Não tem alimentado as pessoas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E dito isso, eu quero pegar com você hoje aqui o texto bíblico que nós vamos meditar rapidamente aqui no Evangelho de Mateus. Gostaria eu ter mais tempo para poder compartilhar algo maior com vocês, mas nós vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui. Mateus capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse para ele: levante-se, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhes dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. No versículo 19 e versículo 20 diz o seguinte: quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José lá no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Bom, primeiramente, nesses dois textos aqui do capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, nós vemos um relato de anjos aparecendo para José em sonho. Primeiro, Deus fala em sonhos? Sim, Deus fala em sonhos. Deus, ele conversa com a gente em sonhos. Deus mostra pra gente coisas em sonhos. E por que Deus fala em sonhos? E quando Deus fala em sonhos? E qual o motivo de Deus falar em sonhos? Muitas vezes o motivo de Deus falar em sonhos é porque a gente ainda não conhece, não consegue reconhecer a sua voz. Nós precisamos saber reconhecer a voz de Deus. Nós precisamos andar com Deus a tal ponto, até chegar ao ponto que a gente reconheça a voz dele. Porque quando nós não reconhecemos a voz de Deus, Deus ainda deseja falar conosco. E às vezes a necessidade de falar faz com que Deus venha e fale com a gente nos nossos sonhos. Quando você dorme, você entra num estado de descanso, num estado de inconsciência, onde sua mente está descansando e naquele momento onde você está desligado, você não está ligado, você está praticamente com a mente vazia, Deus usa esse momento para poder falar com você. Deus falou com José através dos sonhos e todas as vezes que Deus fala em sonhos é diferente. Os sonhos que são de Deus, eles são inconfundíveis. Você não tem dúvida de que foi Deus que falou com você. Eles interrompem e incomodam você. Quando você acorda, após ter sonhado um sonho de Deus, após Deus ter falado com você em sonhos, você tem certeza na hora. Acordou, você tem certeza na hora que foi Deus que falou com você. Porque o sonho que Deus fala com a gente, o sonho que é Deus nos visitando à noite e falando algo, esse sonho é inconfundível. Não existe possibilidade de dúvidas. Você acordou, pô, Deus falou comigo. Você sabe que Deus falou com você. E os sonhos que Deus fala com a gente são de direção. Deus sempre vai falar com você em sonhos, mostrando para você uma direção do seu caminho. Deus aparece para José em sonho aqui, para o José, esposo da Maria, dizendo para ele: levante-se, pega o menino e sua mãe e vá para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. O menino era uma bênção, o menino era Jesus, o menino era o Salvador, o menino não podia morrer.
Ele era algo que veio de Deus e precisava ser guardado, precisava ser preservado. E para que isso fosse preservado, para que ele fosse preservado, era necessário o tempo de Deus para José e Maria era fugir. Ah, Paulina, Deus manda eu fugir? Sim. Existem momentos que a gente tem que recuar. Existem momentos que a gente tem que fugir dentro da direção de Deus. Quando nós falamos de sonho, existe um outro José na Bíblia, que está lá no Antigo Testamento, o filho do Jacó, o José, conhecido como José do Egito. Deus falou com ele em sonhos também. Deus deu para ele direção do futuro dele. Deus mostrou para ele como seria o futuro dele. E por causa dos sonhos que ele teve, por causa do direcionamento que Deus deu para ele, ele foi vendido. Ele foi levado para o Egito também, assim como Jesus foi levado para o Egito, porque era necessário a preservação da vida. Tanto que quando o José do Egito, porque entenda que eu estou falando de dois Josés. Um José, pai de Jesus, e o outro José, filho de Jacó, lá do Antigo Testamento. Um José do Novo Testamento e um José do Antigo Testamento, que tem histórias semelhantes. Deus falou com eles em sonhos, revelou para eles coisas com relação ao futuro e eles seguiram a orientação de Deus. Um foi por livre e espontânea vontade, que foi o José, pai de Jesus. O outro José foi vendido, foi levado para o Egito. Então Deus, ele fala com a gente em sonhos, sim. Diz a palavra de Deus que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Diz a palavra aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, que há tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Existe o tempo de estar junto e existe o tempo de afastar, de ficar longe. Deus estava dando uma direção para o José, pai de Jesus, que era necessário ele levar o menino para o Egito. Disse: levante-se e leva o menino para o Egito. Depois Deus aparece para ele alguns anos depois, no sonho de novo, um anjo no sonho vem e fala com José: agora você vai voltar para Israel, porque quem procurava matar o menino já morreu. Quem procurava matar o menino? O Herodes I. E ele procurou matar realmente o menino, tanto que ele matou todos os meninos de 2 anos para baixo. E ele não teve êxito em matar quem ele de fato queria matar, porque Deus falou em sonhos. Então Deus sempre vai falar com a gente algo que seja de direção para as nossas vidas. É importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Quando nós não reconhecemos a voz de Deus, Deus vem e fala conosco em sonhos. Existem pessoas que no início vão ouvir Deus falar em sonhos, mas depois elas vão parar de ter sonhos, porque elas já cresceram no relacionamento com Deus, a ponto de não mais ouvir Deus falar em sonhos, mas agora elas ouvem Deus em todos os momentos. Acordam pela manhã, já ouvem a voz de Deus, lê a Bíblia e já ouve a voz de Deus, está andando na rua, no trabalho, meditando, está ouvindo a voz de Deus. Deus não precisa mais falar em sonhos, porque ela já consegue ouvir a voz de Deus em todos os momentos. O José do Egito, Deus falava com ele em sonhos lá no início da vida dele. Depois a Bíblia nos mostra a vida dele lá no Egito. Ele já não sonhava mais. Agora ele era intérprete de sonhos. Agora ele interpretava os sonhos, porque Deus já falava com ele em todos os momentos. E Deus estava com ele em todos os momentos. Então a gente precisa entender. Existe um tempo que realmente Deus vai falar com a gente em sonhos, porque a gente ainda não consegue ouvir e entender a sua voz. Mas vai haver um momento que a gente vai parar de sonhar, porque Deus não vai precisar mais falar com a gente nos sonhos, porque a gente já consegue ouvir e interpretar a sua voz. Assim aconteceu com o José do Egito. O importante de entendermos essa palavra, entendermos a lição aqui do que aconteceu com o José, pai de Jesus, é que existe o tempo em que Deus vai mandar você fugir e existe o tempo que Deus vai mandar você voltar. Existe um tempo de Deus para todas as coisas que nós fizermos debaixo desse céu. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Precisamos pedir Deus ouvidos para ouvi-lo, porque a direção de Deus é perfeita. Deus guiou os passos de José, de Maria e de Jesus. Se José não tivesse ouvido a voz de Deus, com certeza Jesus teria morrido, ele poderia ter perdido a vida. Então é importante nós entendermos, Deus conhece lá na frente, Deus conhece os pensamentos dos homens, Deus conhece tudo à nossa volta. E quando Ele nos dá um direcionamento, é porque Ele deseja preservar a nossa vida. Existe um tempo. Às vezes você pensa, meu Deus, eu estou voltando para trás, eu estou fugindo, eu estou recuando, é isso mesmo que eu tenho que fazer?
Talvez é a direção de Deus para a sua vida. Entenda a voz de Deus. Existe o tempo de fugir. Às vezes vai existir o tempo de fugir. Existe o tempo de afastar. E vai existir o tempo de se achegar. Então creia nisso, entenda isso. A palavra de Deus, através desses sonhos de José para nós, é para buscarmos o direcionamento da voz de Deus. Que possamos ouvir a voz de Deus. Que possamos entender o que Deus fala com a gente. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Se andarmos debaixo da direção do Senhor, nós vamos saber a hora de sair, a hora de entrar. Porque Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída, Ele guarda o teu levantar, Ele guarda o teu sentar. Vamos buscar ouvir a voz de Deus nesse ano de 2022. Que jamais pensemos em agir por nós mesmos, mas vamos buscar a direção do Senhor. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor nos ensine cada dia mais aqui no Evangelho de Mateus. Que nós possamos aprender a ouvir a sua voz, que possamos entender como o Senhor fala em sonhos. E que existem momentos que a gente cresce na caminhada com o Senhor, que a gente não precisa mais de ouvir o Senhor falar em sonhos, porque o Senhor fala com a gente o tempo todo, em todas as coisas. O Senhor sempre está falando. Desenvolve a nossa audição espiritual. Que possamos ouvir o Senhor mais, que possamos, Senhor, entender a sua voz que fala com a gente em todas as coisas, pois o Senhor está presente, a tua presença enche os céus e enche a terra. Que o Senhor possa dar-nos ouvidos para te ouvir. E que quando ouvirmos, possamos fazer como José, nos posicionar, nos levantar. O Senhor diz para ele 2 vezes, levante-se, fuja, levante-se, volte. Que a gente possa entender esse levante do Senhor. Existem momentos que a gente tem que se levantar, é para fugir mesmo, é para recuar. É para esperar o tempo, é para esperar as águas baixarem, a tempestade se acalmar. Mas existem momentos que o Senhor nos manda levantar para marchar, para voltar. Que nós possamos entender esse direcionamento, porque isso é personalizado. É para cada pessoa, é para cada indivíduo. Cada um de nós estamos vivendo um tempo que só o Senhor sabe, só o Senhor pode nos guiar. Eu oro pedindo a sua bênção sobre cada pessoa que me acompanha. Que no nome de Jesus possamos viver isso nesse ano. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.